O versículo 4. Desta maneira, ele nos deu suas grandiosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, aqui ele diz que as promessas servem para que a gente se torne participante da natureza divina. É como se fosse um incentivo, para que fujamos da corrupção do mundo. E corrupção não é só roubar. A gente entende que corrupção é roubo também, mas corrupção vem de corromper. Então tudo aquilo que nos corrompe, tudo aquilo que nos leva para o pecado é corrupção. Então quando ele fala fugir da corrupção, é fugir do pecado. Depois ele cita aqui uma parte muito interessante, que é o versículo 5. Versículo 5 ao 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, ou seja, acrescentar virtude na nossa fé. A virtude é a disposição de praticar o bem. É tudo que a gente faz nos leva a praticar o bem. Acrescentando a virtude, ele quer que a gente acrescente o conhecimento, é saber o que a gente está fazendo. Por isso que a gente tem que conhecer o nosso inimigo também, para que a gente aprenda a lutar contra ele e que isso nos ajude a fazer o bem. Ao conhecimento, que nós adicionemos o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, adicionamos a piedade. A piedade, adicionamos a fraternidade. E a fraternidade, nós adicionamos o amor. E no versículo seguinte ele diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, ele cita essas características, desde a fé até a fraternidade e o amor, e ele diz que se essas características existirem em nós e elas estiverem crescendo, nós não seremos inoperantes e não seremos improdutivos. Ou seja, nós estaremos cada vez mais a caminho da santidade. E alguns versículos seguintes, ele confirma que não basta ter essas características, a gente tem que reforçá-las. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar é manter firme o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do versículo 5 até o versículo 11, ele reforça as características, são a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E ele diz que nós devemos ter essas características e reforçá-las. Depois Pedro diz uma coisa aqui que eu acho que a gente deveria pôr em prática. No versículo 12 ele diz o seguinte: por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Repare que ele está falando aqui para pessoas que estão firmados na verdade de Jesus Cristo. Mas ele diz que mesmo assim ele sempre vai ter o cuidado de lembrar a essas pessoas dessas coisas, mesmo que eles já saibam. E a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente já sabe o que precisamos fazer para buscar a santidade, já sabemos o que precisamos fazer rumo à salvação, mas a gente tem que lembrar sempre. Por isso que não se lê a Bíblia uma vez só. A gente lê a Bíblia toda, depois vai lá e lê de novo. Porque a gente tem que refrescar a mente, a gente tem que se alimentar disso. É uma coisa constante, não é uma coisa que a gente recebe uma vez e pronto. Então, mesmo que nós estejamos firmes na fé, temos que continuar lendo a palavra, buscando santidade, fazendo jejum, indo para a igreja, louvando. A gente tem que continuar buscando.